Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. O que eu vou falar aqui no meu canal hoje, para quem não é evangélico e não está habituado a ouvir a pregação, os ensinamentos da palavra de Deus, é bem provável que não entendam. É bem provável que me ache até que eu estou maluco, né? Mas isso aí não me surpreende, porque a própria Bíblia diz, tá, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E interessante é que existem também pessoas que estão na igreja e também não fazem nem ideia do que eu vou falar. E aí essas pessoas se enquadram naquela palavra que o próprio Jesus disse: errais por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. O que Deus, usando a boca de Oséias, também disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Amanhã, dia 4 de dezembro de 2022, nós vamos estar estudando na escola dominical uma das profecias mais lindas da Bíblia. Você talvez já deve ter ouvido falar de Ezequiel capítulo 37, onde fala do Vale dos Ossos Secos. Uma profecia de séculos e séculos atrás, que se cumpriu em 1948. Essa profecia do Vale dos Ossos Secos, ela se refere à restauração nacional de Israel. Para quem não sabe, tá? Israel é um povo escolhido de Deus. Lá no Antigo Testamento, nós vemos Deus escolhendo, separando esta nação para ser uma nação peculiar dele, e nós vemos que através dos séculos sempre houve uma tentativa de acabar com a nação de Israel, mas há uma promessa de Deus para esta nação, que apesar dela vir a ser dispersa, ela nunca será destruída. Ela não será aniquilada. Você veja que interessante que a nação de Israel, né? A nação de Israel, Isaac, o pai de Jacó, que mais tarde passou a se chamar Israel, teve um outro filho chamado Esaú. Os descendentes de Esaú são chamados os Edomitas. Edomitas são os descendentes de Esaú. Por eles se portarem indignamente diante de Deus, eu vou deixar o versículo aqui para você ver, o próprio Deus anuncia a aniquilação dos Edomitas. Mas observem que o próprio Deus, ele diz sobre a preservação dos descendentes de Jacó, ou seja, Israel. E o que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, a nação de Israel ela foi dispersa e ficaram mais de 1.800 anos sem ter um lugar para morar. Viveram dispersos, espalhados pelo mundo, sem ter um lugar para morar. Mas observe aí em Ezequiel capítulo 37, quando Deus ele diz assim, e sabereis que eu sou o Senhor quando abrir as vossas sepulturas. As sepulturas da profecia, dessa profecia, se refere às nações aonde o povo de Israel estava disperso. E em 1948, a data vou deixar aqui, em 1948, este povo que estava sem esperança de voltar um dia a ser um povo, retornam para a sua terra. Um dos maiores milagres do século XX
foi exatamente o retorno de Israel para a sua terra. Ninguém esperava que um dia isso poderia acontecer, mas esse milagre para mostrar que Deus, ele vela pela sua palavra, vocês vejam que um milagre aconteceu. Mas aí você pode estar me perguntando, o que isso tem a ver entre Brasil e Venezuela? Sim, tem muita coisa a ver e eu vou te provar agora. Quando Deus separa Abraão, o pai da nação de Israel, o pai dos israelitas, quando Deus separa ele e diz que faria dele uma grande nação, veja bem, Deus fez uma promessa para Abraão. Que promessa foi essa? Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aí é Deus falando. É Deus falando. E o que acontece? Aonde é que o Brasil se encaixa nisso? Não sei se você sabe, em 1947, na Assembleia Geral da ONU, aonde havia ali um projeto, né, de instituição do Estado de Israel, quem é que estava presidindo esta sessão? O brasileiro Oswaldo Aranha. E através desse brasileiro, que inclusive ele é muito lembrado lá em Israel, o povo de Israel pôde voltar para a sua terra. Então veja, um brasileiro abençoou a nação de Israel. E aí se cumpre a palavra, né? Abençoarei os que te abençoarem. E observem uma coisa, o Brasil é um país abençoado por Deus. É somente vocês olharem o quanto que a posição do Brasil na América do Sul. É o país mais importante da América do Sul. É o maior país da América do Sul. Nisso nós vemos a mão de Deus. Então, gente, não importa quem suba na presidência, pode ser um enviado lá do inferno, jamais poderá aniquilar a promessa de Deus. O Brasil é um país abençoado por Deus. Ele nunca vai passar pelo que as nações à nossa volta estão passando, porque Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, da mesma forma que Deus prometeu a Israel que eles não seriam extintos, e Deus cumpriu com a sua palavra, preservando aquele povo, assim também Deus vai cumprir com a sua palavra em relação ao Brasil. Ele abençoa o Brasil porque o Brasil estendeu a mão para Israel. Olha para as nações à nossa volta, o que está acontecendo? Por que isso não acontece com o Brasil? Porque o Brasil está debaixo da bênção de Deus. Não importa quem suba à presidência, as promessas de Deus não serão aniquiladas. Eu tenho visto, sabe, com maior tristeza, as pessoas, depois que houve, né, as eleições, e muitos evangélicos viram que não se cumpriu aquilo que eles esperavam e começaram a chorar, começaram a passar mal. Teve crente que passou mal, meu Deus, o que vai ser de nós? E agora? Isso aqui vai virar uma Venezuela? Nunca, gente, vamos ler mais a Bíblia, é promessa de Deus. Deus tem promessa. É muito fácil a gente pregar num púlpito que Deus faz, Deus acontece, mas na hora de nós vermos realmente a mão de Deus, as promessas de Deus, nós duvidamos. Não importa, gente. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser Ciro, pode ser o próprio enviado do inferno lá em Brasília. Nunca conseguirá aniquilar as promessas de Deus para esta nação.